Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 35 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre se o domingo seria o dia do Senhor, se o domingo seria o novo dia de guarda no lugar do sábado. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em alguma outra plataforma de vídeos ou de podcast, não deixe também de divulgar esse trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Eu quero analisar nesse episódio 3 passagens principais que são utilizadas por aquelas pessoas, aqueles cristãos, que acreditam que o domingo substituiu o sábado como dia de guarda. Antes de começar a analisar essas passagens, no entanto, eu gostaria de trabalhar aqui com o ouvinte algumas razões pelas quais eu não acredito que o domingo substituiu o sábado como dia de guarda. A primeira razão é que não existe efetivamente nenhuma passagem no Novo Testamento que diga que o sábado foi substituído pelo domingo. A ideia de que essa substituição aconteceu está baseada em algumas inferências sobre os textos bíblicos e, principalmente, sobre a tradição posterior da igreja. E vale lembrar, conforme nós já destacamos em alguns episódios anteriores, que essa tradição posterior está fortemente baseada em uma teologia antijudaica e um sentimento antijudaico. Então é bastante razoável considerar que a construção da ideia do domingo como substituto do sábado não é uma construção bíblica, é uma construção baseada na tradição posterior da igreja. A segunda razão pela qual eu não acredito nessa substituição é que ela acaba por quebrar com 2 símbolos importantes. O primeiro seria o símbolo de Deus como o Criador. Quando lemos Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, vemos que a criação e o fato de que Deus é o Criador estão intimamente relacionados com esse dia, o 7º dia, o dia de sábado. Quando lemos Êxodo 20, dos versos 8 a 11, vemos que o hebreu e também o estrangeiro que estivesse na terra do hebreu deveriam guardar o sábado porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Então, o sábado estava intimamente relacionado ao fato de que Deus era o Criador. Aliás, o sábado também era uma forma de mostrar que o Deus dos hebreus era o mesmo Deus Criador de Gênesis, aquele que santificou e abençoou o sábado e aquele que se chamava Yahvé. Em Ezequiel 20, no verso 12, por exemplo, podemos ler: "Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica." E já no verso 20, podemos ler: "Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus." Já quando lemos Isaías, capítulo 56, vemos que o sábado não era apenas para os hebreus, ele também era para os gentios. O gentio que quisesse se achegar ao Senhor e adorá-lo, deveria guardar o sábado também. Ao se achegar ao Senhor e guardar o sábado e fazer o bem e deixar de fazer o mal, o gentio estava abraçando a aliança com Yahvé. Cabe lembrar ainda que durante toda a Bíblia vemos a importância que a Escritura dá para o fato de que Deus é o Criador. Essa era a forma de distinção de Deus para os outros deuses. E era também uma das principais características que Yahvé queria que fosse enfatizada diante de todos. Quando o profeta Jonas é perguntado em um navio por gentios sobre quem ele era e de que povo ele vinha, ele responde: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Quando o rei gentil Hirão, da cidade de Tiro, responde uma carta ao rei Salomão, ele afirma o seguinte: "Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu a Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino." Note que nessas passagens sempre há a distinção de Deus como sendo aquele que fez o céu, a terra, o mar, aquele que criou as coisas. E esse tipo de distinção acontece durante toda a Bíblia, em diversas passagens. E se o ouvinte pensa que essa ênfase existia apenas no Antigo Testamento, está enganado. Também existem várias passagens no Novo Testamento onde essa ênfase é colocada.
Em Atos capítulo 4, por exemplo, no verso 24, podemos ler: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Já Paulo, em Atos 17, verso 24, diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E dando um salto para Apocalipse, podemos ler no capítulo 14, verso 7. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o que é mais curioso é que essas e outras tantas passagens que eu não cheguei a mencionar aqui possuem praticamente as mesmas palavras de Êxodo capítulo 20, verso 11, onde lemos que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, a segunda razão pela qual eu discordo que o domingo substitui o sábado é justamente essa. Não tem como desvincular o sábado dessa função de apontar Deus como sendo o Criador, de apontar que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus Criador narrado em Gênesis. E parece bastante razoável que o sábado seja uma forma de honrar a Deus como sendo esse Criador. Mas existe ainda outra coisa que é simbolizada pelo sábado e que nós acabamos quebrando quando aceitamos o domingo como um substituto do sábado. É o fato de que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O que identifica Jesus como sendo o Messias prometido, como sendo o Filho de Deus e como sendo um com Deus, o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o fato de que ele era fiel às Escrituras, fiel aos mandamentos, fiel àquilo que foi dito no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. E isso, claro, precisa incluir a guarda do sábado. Se Jesus é colocado como alguém que quebra o sábado, ele é alguém que está quebrando com tudo que veio antes. Se Deus é o Senhor do sábado, é aquele que criou o sábado para simbolizar que ele é o Criador do mundo, então a melhor forma de mostrar que Jesus é o mesmo Deus Criador do Antigo Testamento é continuando a guardar o sábado. Se ele quebra o sábado, se ele anula o sábado, é como se nós estivéssemos criando uma cisão entre Antigo e Novo Testamento, entre o Deus de Israel e o Deus dos cristãos. Durante toda a história bíblica, o sábado esteve relacionado com o Deus de Israel, Yahvé, que é o Criador. Se Jesus vem e anula o sábado, é como se ele estivesse dizendo que ele não tem nada a ver com o Deus de Israel. Em suma, o sábado é um símbolo muito poderoso de que nós estamos falando do mesmo Deus. O Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Finalmente, a terceira razão pela qual eu penso que o domingo não pode ter substituído o sábado é que isso seria uma modificação nos 10 mandamentos. E uma vez que não encontramos o próprio Jesus ou mesmo os apóstolos dizendo que os 10 mandamentos poderiam ser modificados, me parece que nenhum ser humano tem a autoridade para modificar a lei de Deus. É digno de nota, na verdade, que na Bíblia é um poder temporal inimigo de Deus que modifica a sua lei. Sobre esse poder temporal, podemos ler em Daniel 7, verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Ou seja, não só há boas razões para pensar que o domingo não substituiu o sábado no sentido legal, como também há boas razões para pensar que essa substituição do sábado pelo domingo no sentido cultural foi uma obra satânica. Bom, estabelecidos esses pontos, vamos agora para a análise das 3 passagens que eu mencionei. A primeira passagem que nós vamos analisar está em Atos, capítulo 20, verso 7. Diz assim o texto: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. É muito comum os cristãos olharem para esse texto como uma prova de que os primeiros crentes em Jesus guardavam o domingo. O motivo para isso é que o partir do pão seria a Santa Ceia, e essa reunião teria acontecido no primeiro dia da semana, como diz o texto. O problema dessa interpretação é que, primeiro, o fato dos irmãos se reunirem em um dia da semana não torna esse dia santo.
Segundo, o fato de os irmãos se reunirem para a Santa Ceia também não torna aquele dia santo. Aliás, é importante destacar que a Bíblia não diz em qual dia deve ser feita a Santa Ceia, e também não diz com qual frequência deve ser feita a Santa Ceia. Se fôssemos nos guiar pelo que aconteceu na Bíblia, nós teríamos que fazer a Santa Ceia sempre nas quintas à noite. E ainda assim, não haveria nenhuma prescrição bíblica sobre se isso teria que acontecer semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente. Em suma, o fato de os irmãos terem se reunido no primeiro dia aqui não significa absolutamente nada. Na verdade, se Paulo iria viajar no dia seguinte, era razoável que os irmãos se reunissem com Paulo. E se eles estavam reunidos para uma despedida, também era razoável que houvesse um culto, e havendo um culto, que houvesse uma Santa Ceia. Isso se de fato esse partir do pão se referir realmente a uma Santa Ceia e não apenas a uma refeição. Terceiro, existe uma grande probabilidade de que, na verdade, o dia em que esses irmãos se reuniram era sábado à noite. Isso porque o dia judaico termina não à meia-noite, mas sim ao pôr do sol. E se o dia termina ao pôr do sol, isso significa que o outro dia começa ao pôr do sol. Assim sendo, o que nós entendemos como sendo a noite de sábado, para os judeus já é o início do primeiro dia da semana. Então é bastante razoável que o que tenha acontecido nessa ocasião foi o seguinte: Paulo, como um bom judeu, marcou uma viagem para depois do sábado, no primeiro dia da semana. E como, claro, ninguém viajaria à noite, essa viagem estava marcada para amanhã do primeiro dia da semana. E o que Paulo fez no sábado? Esteve reunido o dia inteiro com os irmãos, guardando o sábado. E após o pôr do sol do sábado, o que foi feito? Bem, ele continuou reunido com os irmãos porque ele viajaria na parte da manhã. Ou seja, esse primeiro dia da semana que está sendo mencionado aqui, muito provavelmente é a noite de sábado que se estendeu até tarde. Isso, diga-se de passagem, era um hábito judaico. Os judeus se reuniam durante todo o sábado e estendiam depois do pôr do sol. Até porque, uma vez que havia o pôr do sol e ninguém trabalharia depois do pôr do sol, qualquer reunião sabática poderia se estender por esse horário. Essa, diga-se de passagem, não é uma interpretação exclusiva minha. Muitos intérpretes entendem dessa maneira, inclusive pessoas que não guardam o sábado. Passemos agora para o segundo texto que vamos analisar nesse episódio. Ele está no capítulo 16 de 1 Coríntios. Podemos ler dos versos 1 ao 3. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua propriedade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Esse texto é muito utilizado por quem guarda o domingo para dizer que ele também prova que os primeiros crentes guardavam o primeiro dia da semana. No entanto, mais uma vez, essa interpretação é bastante falha. Em primeiro lugar, o fato de Paulo ter pedido aos irmãos que iniciassem a coleta no primeiro dia da semana não necessariamente tem relação com o dia de guarda. Paulo poderia muito bem ter outra razão para pedir que essa coleta começasse no dia de domingo. Uma razão possível era que o primeiro dia da semana era o dia de trabalho. Então era razoável que Paulo solicitasse que essa coleta se iniciasse no primeiro dia da semana. Em segundo lugar, Paulo não menciona aqui igreja ou culto ou qualquer coisa do tipo. Então não existe aqui nenhum contexto de adoração e de guarda, pelo menos não explicitamente. Finalmente, é importante ressaltar que o conselho de Paulo se encaixa bem na ideia de uma semana que se inicia no primeiro dia e termina no sábado. Se o sábado era o dia de descanso, então não havia o que juntar no dia de sábado, pois ninguém recebia dinheiro nesse dia. E se a atividade econômica voltava no domingo, então havia o que juntar nesse primeiro dia. Por esse ângulo, então, podemos dizer que, na verdade, esse texto indica que o sábado continuava sendo guardado, ainda que de uma maneira implícita. A terceira e última passagem que nós vamos analisar está em Apocalipse, no capítulo 1, versos 10 e 11. Quem está escrevendo é João, conforme o verso 9, e ele afirma o seguinte: Achei-me no Espírito no dia do Senhor,
E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os cristãos que acreditam que o domingo substituiu o sábado entendem que o dia do Senhor, aqui mencionado por João, é o domingo, o primeiro dia da semana. O motivo pelo qual eles pensam assim é que a palavra domingo significa dia do Senhor. Além disso, ao longo da história da igreja, o primeiro dia da semana foi realmente chamado de dia do Senhor. Mas esse argumento possui vários problemas. O primeiro deles é que não necessariamente João está falando do primeiro dia da semana. Embora realmente existam diversos registros posteriores de autores cristãos chamando o primeiro dia da semana de dia do Senhor, é perfeitamente possível que esse modo de chamar o primeiro dia da semana seja algo tardio. Possivelmente, João chamava outro dia de dia do Senhor. E esse dia poderia ser tranquilamente o sábado. Note, no Antigo Testamento, o sábado era chamado de sábado do Senhor. E no Novo Testamento, 3 dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que Jesus é o Senhor do sábado. Em suma, se o sábado é o sábado do Senhor e Jesus é o Senhor do sábado, então seria perfeitamente possível que João tivesse cunhado esse termo para o sábado. De fato, levando em conta que João era judeu e que ele escrevia não apenas para gentios, mas também para judeus, seria perfeitamente possível que os seus destinatários originais entendessem a expressão dia do Senhor como se referindo ao sábado. Isso, no entanto, pode ter se perdido posteriormente, justamente por conta da entrada de uma teologia antijudaica na igreja que acabou moldando a visão dos líderes e de muitos dos membros das igrejas em relação aos judeus, ao judaísmo e ao sábado. Mas essa não é a única hipótese. Nós também podemos trabalhar com a ideia de que João está se referindo aqui ao dia escatológico do Senhor. Existem várias passagens na Bíblia que se referem a esse tal dia do Senhor, que seria o dia do juízo final. Uma vez que João diz que ele se encontrou em espírito no dia do Senhor, ele poderia estar dizendo que ele se encontrou em espírito, em visão, no dia do juízo final. E é nesse ambiente, é nesse contexto, o contexto do dia do juízo final, que João tem as suas demais visões. Essa também é uma possibilidade interpretativa. Não obstante, nós também podemos considerar que João estava de fato falando do primeiro dia da semana, e ainda assim, não necessariamente isso implica que o primeiro dia da semana substituiu o sábado como dia de guarda. Explico. É possível que os cristãos do final do primeiro século tenham começado a chamar o primeiro dia de dia do Senhor não porque ele substituiu o sábado, mas simplesmente porque era o dia que Jesus ressuscitou. Ou seja, o primeiro dia da semana pode ter ganhado um apelido. E também é possível aceitar a hipótese de que esse primeiro dia da semana, que ganhou um apelido de Dia do Senhor, tenha começado a se tornar importante para os cristãos ainda no final do primeiro século. Isso não significa que ele substituiu o sábado. Os cristãos podem perfeitamente ter continuado a guardar o sábado, mas começado a enxergar o domingo com bons olhos. Aliás, existem duas razões muito naturais para isso. A primeira é que normalmente o sábado já era estendido pelos judeus. Assim, é perfeitamente possível que os cristãos do final do primeiro século se reunissem durante o sábado e estendessem esse sábado entrando já no primeiro dia da semana. É o que, como já vimos, provavelmente aconteceu em Atos capítulo 20. E é também bastante razoável que os cristãos acordassem bastante cedo no primeiro dia da semana e antes de trabalhar fizessem um culto matinal. Não seria um absurdo dizer que esse culto matinal do primeiro dia da semana contasse com uma lembrança, um memorial da ressurreição de Jesus. Ou seja, assim como semanalmente os cristãos lembravam que Deus criou o mundo e no sétimo dia descansou, é bastante possível que eles semanalmente também lembrassem que Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia. Ora, daí para a ideia de que o domingo substituiu o sábado é um salto muito grande. O domingo poderia ser visto como um dia importante por conta da tradição, mas não um dia que substituía o sábado. Uma evidência nesse sentido é que posteriormente, conforme sabemos, muitas igrejas passaram a guardar tanto o sábado quanto o domingo.
Ou seja, aparentemente o domingo foi ganhando uma importância cada vez maior, ao ponto de se tornar um dia de guarda e celebração, tal como o sábado. E como sabemos, algumas igrejas que eram mais antijudaicas vão começar a enxergar esse domingo como um dia que poderia substituir o sábado. Em suma, ainda que João realmente esteja falando do primeiro dia da semana, não há nada que nos force a pensar que esse dia substituiu o sábado como dia de guarda. Aliás, não é demais enfatizar que o texto não fala sobre substituição do sábado pelo domingo. Ele apenas afirma que João estava em espírito no dia do Senhor. Pois bem, essas eram as passagens que eu queria analisar, e como penso que ficou claro, não existe um bom suporte bíblico para a ideia de que o domingo substituiu o sábado. É claro, isso aconteceu historicamente, isso aconteceu em termos culturais, mas não existe uma boa razão para dizer que esse foi um ideal divino, que foi uma ordenança divina. Conforme o que vimos nesse episódio e também nos episódios anteriores, o que parece é que o domingo substituiu o sábado por mera arrogância humana. E se esse é o caso, urge que nós voltemos a guardar o dia de sábado, o verdadeiro dia de descanso, o verdadeiro dia do Criador. Muito bem, eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.